Amém? Eu estou falando, gente. Satanás não brinca, não. Hoje manifestou no meio da rua. Aí acha que nós estamos brincando de guerrinha, brincando de coisa. Irmão, a palavra de Jeremias fala: quanto mais a casa levanta, mais maior é a vitória. Ou vocês é crente ou é a metade de um crente. Parar de brincar porque a casa está levantando. Se estivesse o meio da pele que o meio de vocês passa, vocês nem brincavam das coisas. Ah, porque a casa está levantando. Ah, porque a casa, vocês é crente ou a metade de um crente. Começa a marchar. Começa a orar. Para de brincar, minha casa está levantando. Minha casa está isso. Ah, o que é que eu vou fazer? Põe o joelho, é crente ou o que é? Está levantando menino, crianças, que vai começar a passar fome, miséria, que vocês não vão nem conseguir mais comprar dentro do mercado. Aí porque a casa levanta. Ah, porque a casa isso. Ah, porque isso, aquilo. Cadê teu crente que Deus escolheu? Sabe por que crente passa a prova? Porque é Deus que escolheu. Não adianta correr, não adianta dizer que não vai fazer, porque Deus faz situação para a pessoa se posicionar e começar a fazer a obra dele. Irmão, eu vou ir para a igreja hoje, diante de Deus. O diabo, ele girou e veio dizendo na minha cara que me odiava, manifestou no meio da rua. Agora a pessoa fica, porque levanta a casa, levanta isso. Quem tem que estar com a brecha fechada é você. Para poder bater de frente, para poder guerrear, para poder isso, aquilo. É, irmão. Diante de Deus. Aí a pessoa brinca. E o diabo só cirandando. De vez pôr o joelho no chão, de vez começar a determinar, de vez falar: Senhor, entra na minha casa, faz o teu mover, tira tudo isso da minha casa, tudo que for de mal na minha vida financeira, tudo. Gente, o vídeo de vocês já faz. Só que tem coisa que é você que tem que fazer. Aí fica tudo com medo. Tudo com medo. Cadê a oração? Cadê o jejum? Da hora que a irmã começou a palavra aqui. Irmão, quando a gente se humilha e se quebra diante de Deus, de todo o coração, Jesus, ele ouve uma oração, um jejum. Pensa que é brincadeira? Pensa que é fácil? Quantas vezes aqui Jesus fala? Quanto maior é a prova, maior é a vitória de um crente de joelho. Aleluia. Aí a primeira coisa é dizer: ah, não vou para a igreja, ah, não vou fazer isso, ah, eu não vou aquilo. E isso. Continua dizendo, o diabo só te ouvindo. Você não vai não? Você não vai fazer não? Você não vai para a casa de Deus não? Então vamos ver se você vai aguentar. Ô irmão, pelo amor de Deus. Se tu não começar a guerrear, não começar a fazer diante do Senhor, tu quer que Deus vai fazer o quê, irmão? Diante de ti. Aí a pessoa quer brincar. Irmão, não é para brincar mais não. Não é começar mais a brincar mais não. Sabe por quê? Aí eu digo uma situação: se teu filho manifestar, e aí? Se dentro da tua casa manifestar, e aí? Aí tu vai se covardar diante de Deus? Irmão, não é brincadeira não. Eu estou dizendo que a guerra está aí. Ou vamos ser crente, ou vamos não ser. Porque Jesus não está com crente morno nem frio não. Deus quer crente fervoroso na terra. Chamou nós para isso.
Ah, mas eu estou passando uma prova. A prova que tu está passando, Jesus está ganhando. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Parar de se covardar diante de Deus. E começar a botar em prática. Aí fica de braço cruzado. Ah, não vou para a igreja. Ah, hoje eu não vou cultuar. Hoje eu não vou fazer nada. Olha, e Deus é obrigado a fazer o que para você? Como é que Deus está no teu mover e tu não quer fazer nada? Aí tu quer que Deus vai fazer para você. E sua parte, não vai fazer? Você não vai buscar? Você não vai orar? Porque aqui é falado, irmão. Uma oração quebrantada diante de Deus é dessa forma. Aleluia. Aí a pessoa fica brincando. Ah, Jesus, se tu não for libertar minha casa, não fazer na minha casa, eu não vou fazer isso para você, não vou te servir, olha. E Deus é brinquedo? Deus é empregado seu? Deus é palhaço seu? Não. Porque quem precisa dele é você. E para a gente ter Deus na nossa vida tem que ter santidade. E é como é ter santidade? Se humilhar, o coração quebrantado diante do Senhor, diante da oração, para Deus ouvir. Porque não adianta só pedir que Deus conheça aqui dentro em você. Se você está orando quebrantadamente diante do Senhor, ou porque você só quer as bênçãos de Deus. Não é brincar mais não. Não é hora mais de crente brincar não. Diante do Senhor. Se você vê a terra está pesada. Você olha para o ar, parece aquele peso que está na terra, diante aí de Deus. E as pessoas não despertam. Ah, hoje eu não vou dar nada para Deus. Hoje eu não vou fazer nada. Aí Deus, ele tem que dar as coisas para nós? Não. Deus não tem. Diante do Senhor. Porque a gente temos que coisar. Agora você imagine no mundo que nós estamos. O povo manifestar, irmão, diante de Deus. A menina olhou para mim hoje e falou assim: tu, mulher, é Deus puro. Porque se estivesse na brecha, a capeta tinha pulado. Eu estou dizendo, começa a despertar a igreja, que Satanás está manifestando no meio da rua e não está brincando, não. Aquele que tiver com a brecha aberta vai pegar pelo pescoço e vai matar. Porque hoje não foi fácil, não. Diante do Senhor, quando eu vim limpar a igreja, o diabo manifestou no meio da rua. No meio da rua. Aí acha que é brincadeira? Nós estamos lidando com a carne, não. De você chegar lá e socar, não. Você está lidando, é espiritual. E o inimigo só quer uma brecha. Para dar, para ele entrar e matar. Aí. Não é brincadeira, não. Diante de Deus, não. Diante do Senhor, não. Amém? Vamos abrir a palavra que está em Daniel, versículo, capítulo 10, diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Vamos ler no 3, 2, 3, amém? Que vai dizer assim: naquele dia, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. 3, manjar desejáveis, não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, e nem me ungiu com unguento, até que se cumprirá as 3 semanas. 12, que vai dizer assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus,
são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O 13 diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs, deu um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia, diante de Deus, irmão. Aleluia. E o 21 diz: mas eu te declarei o que está escrito na escritura da verdade. Ninguém se esforça comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe, diante do Senhor. Aleluia. Irmão, o que Deus quer dizer nesta noite para a igreja? Se nós ouvir aqui, diante do Senhor, e a compreender, e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas orações, e eu vim por causa da tua palavra. Porque Jesus diz, Jesus ele revela aqui tremendamente a profunda de Deus enviar um anjo para falar com Daniel. E o que o anjo revela aqui, irmão, diante de Deus, como diz o 21, ele revela aqui coisas extraordinárias diante de Deus. Porque ele revela, é muito profundo, e que nos ensina muita carência. Que o anjo diz a Daniel: não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicar que o teu coração e a compreender, a humilhar diante de Deus, são ouvidas as tuas orações. Irmão, irmã, a palavra de Deus estava aqui em Crônica. E aqui nós vamos ver tão importante quanto a nossa oração diante de Deus. E se aplicar nos nossos corações hoje, nesses tempos que nós estamos aqui, a compreender e a humilhamos diante de Deus. Muitas vezes nós estamos interessados no resultado da oração e fazendo essa oração sem uma devida aplicação no coração. Não adianta a gente orar, e se a gente não orar, está aqui de dentro para fora, se humilhando, numa oração quebrantada e humilhante diante do Senhor. Por quê? Hoje nós estamos num mundo de trevas. E se nós não oramos ao Senhor humilhantemente, não tem como nós alcançar nada na presença de Deus. Ah, mas eu sou pecador. Mas Deus ele veio para o pecador. Deus ele veio para os doentes. Mas dias que nós oramos e humilhando diante do Senhor, Deus ele ouve a oração. Aleluia. Mas às vezes não adianta orar da boca para fora. Você tem que orar, falar com Deus. Falar: Jesus, senta aqui e falar o teu problema. Falar: Jesus, isso. Jesus, por que eu estou passando isso? Senhor, por que isso? Senhor, entra na minha vida, faz o teu mover, faz a tua graça sobre mim espiritual. Mas se você olhar, hoje a pessoa ora, é só pedindo bênção, só bênção, bênção. Mas para nós conseguir a bênção do Senhor, primeira coisa nós temos que se humilhar, para que Deus derrame a graça espiritual e as bênçãos do Senhor sobre nós. Aleluia. E às vezes as pessoas só querem pedir materiais. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. Mas em Deuteronômio ele diz que ele, as bênçãos que ele dá para nós, diante de nossas vidas, todos os dias, ele dá. Mas às vezes esquecemos que nós temos que se humilhar, falar com Deus. Se humilhar não é vergonha não, irmão. Deus está aqui para nos libertar.
Deus está aqui para nos, todo dia Deus chama nós, todo dia chama nós. Todo dia o Senhor está ali, ó, na porta, batendo. Vem, filha. Vem, filha. Todo dia Deus faz com nós. Todo dia, irmão. Porque Ele sabe o nosso coração. Ele sabe o que nós precisamos. Diante dele. Mas aqui Jesus diz que diante de Deus é aplicar o nosso coração e compreender, a humilhamos diante de Deus. Muitas vezes nós estamos interessados no resultado da oração e fazendo essa oração sem uma devida aplicação no nosso coração. Quando nós oramos e Deus olha para nosso coração para ver se nós estamos aplicando no nosso coração a humilhar e a humilhamos perante o Senhor. Para que nós precisamos entender que tão importante quanto a oração e a forma como nós oramos. E às vezes nós oramos ao Senhor e achamos assim: Senhor, entra na minha casa, faz o teu mover, faz isso. Mas Jesus às vezes pergunta para nós por que nós só quer e nunca pedimos: Senhor, modifica, molda, restaura, entra onde eu não posso fazer, irmão. E aí as pessoas só querem que Deus isso, que Deus aquilo. Deus está à disposição nossa. Mas para isso nós temos que quebrar, se humilhar, se rasgar de coração diante dele. Porque Jesus disse que um coração humilhado e quebrantado, que ouve a nossa oração diante dele. E todo dia que nós oramos, pedimos a Deus, a gente já quer ali que Deus já faça. Irmão, quando nós oramos a Deus, primeiro nós temos que pedir por nós, para que Deus entre em nós. Por quê? Porque se nós estivermos diante do Senhor, aqui com o coração, e pedindo a sabedoria e discernimento de Deus, como que nós temos que vencer a guerra, como que nós temos que ali enfrentar o gigante. Todos os dias nós temos que enfrentar. Porque quando nós somos escolhidos, somos chamados diante do Senhor. Quando Jesus diz ali em Jeremias: eu te escolhi dentro do ventre da tua mãe, ele já sabia que nós éramos escolhidos dele. Então tem coisas que a gente pergunta a Deus, fala: Senhor, por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando aquilo? Aí Deus diz que tem coisas que nós passamos porque nós somos escolhidos diante dele. E jamais ele vai deixar o escolhido dele ali sem passar por uma prova, por uma luta. Você pode desanimar, você pode dizer assim: Senhor, eu estou desanimado, mas Deus, ele diz: eu te escolhi, eu te chamei. Uma hora tu vai ceder, uma hora tu vai fazer. Porque Deus prova nós. Ah, mas o ímpio é abençoado. O ímpio é isso. Mas aquele que é escolhido por Deus, ele vai passar por luta. Mesmo ele não sendo crente. Mesmo ele sendo crente, ele vai passar do mesmo jeito. Porque nós somos escolhidos. Porque Jesus morreu por mim e você na cruz. E ele também passou por prova, passou por luta. Ele foi escolhido dentro do ventre de Maria, que Jesus colocou. Jesus já sabia o destino dele ali. Ele sabia. Então não é diferente que nós somos chamados diante do Senhor, não. Ah, mas eu não quero, Senhor. Mas você não tem escolha. Quem escolheu foi Ele, não foi o homem, foi Deus. Então quanto mais você corre, mais Jesus vai fazer. Ele gera situação nas nossas vidas. Vai chegar momentos que ali nós oramos, mas não é da forma que a gente quer. Às vezes você pode ver, tem pessoas às vezes no mundo, falam assim: mas eu não tenho
uma vida sentimental feliz. Mas se tu é escolhida de Deus, Deus ele vai ali a fazer algo. Para você não cair no laço, para você isso. E às vezes nós escolhemos pelas nossas próprias mãos. E Deus permite nós passar aquela prova para saber o que é certo ou errado. Não é que Ele não está vendo o que tu está passando. Ele está vendo. Mas só que às vezes tem coisas que nós temos que passar para diante do Senhor ser uma experiência diante de Deus, diante do Senhor. Aleluia. E aí Jesus diz que tem muitas vezes nós estamos interessados no resultado da nossa oração. E fazendo essa oração, isso é uma de aplicação do nosso coração. Quando nós oramos, Deus olha para o nosso coração, para ver se nós estamos aplicando o nosso coração a humilhar. E de humilharmos perante o Senhor, precisamos entender que tão importante quanto a oração é a forma como nós oramos. E aqui, se nós escutar isso aqui, tão importante, que quando a oração é da forma como nós oramos, tão importante quanto a oração é a forma como nós encontramos a forma de como está o nosso coração. Aleluia. Porque diante de Deus, quando nós submetemos a Deus e nós humilhamos diante deles, a nossa oração alcança resultado perante o Senhor. Aleluia. E ela tem resposta da parte de Deus. E precisamos nós preparar para orar, preparar o altar do nosso coração. E isso é importante. Que aqui Jesus diz, Deus na tua vida, às vezes por conta da nossa necessidade, nós oramos a Deus de uma forma tão rápida e nós esquecemos do próprio Deus. Por quê? Porque nós estamos focados naquilo de fato. Você pode ver, às vezes, uma oração pouca, mas sendo sincero, humilhante diante do Senhor, Deus ouve mais de quem está ali em hora. Porque Ele sabe. Ele sabe da forma que tu está orando, da forma que tu está pedindo. E não pense que Deus não está ouvindo, que Deus Ele ouve. Às vezes, Ele ouve aquela oração curta, mas Ele viu a sinceridade do nosso coração. E Ele vai ouvir. Irmão, quando eu cheguei aqui hoje no altar, eu estava aqui 2 minutos, 2 segundos orando, parece que eu estava já no Alego. Que Jesus levou uma experiência de 2 minutos. Em poucas orações diante do Senhor. Ah, mas, pastor, eu não sei orar. Mas quando nós oramos, aqui de dentro, o Espírito Santo pega nós. O Espírito Santo de Deus e a graça do Senhor, que nos enche e nós começamos a orar, e o Espírito Santo começa a usar. Quando você pensar que não, Jesus já rodou com você, já fez tudo o que tinha de fazer diante de Deus. Aleluia. Irmão, se eu fosse olhar as provas que eu já passei por essa vida, hoje eu não estaria aqui. Eu já tinha saído da presença há muito tempo. Mas quando a gente tem Deus e temos a presença, tudo que nós passa com Deus, tudo que escorre que não é de Deus nas nossas vidas, você nem sente falta diante dele. Você não sente, porque aquilo é só ilusão. Se foi, então o que está com você é Deus. E Deus ele tem o melhor para nós. Deus ele tem. Deus ele tem sempre o melhor para a gente. E aqui, se nós olhamos diante de Deus e em um coração humilde e de coração que compreende. E se aqui Jesus diz que te ensina hoje, se humilhar, se derramar o teu coração e compreenda a Deus, a sua vontade, que a tua oração na terra, a resposta receberá diante do Senhor.
E aqui Jesus diz, diante do Senhor, que não pense que Deus não esteja ouvindo a minha oração e a tua. Deus, Ele sabe, irmão. Ele sabe o que eu e você precisa. Ele sabe. Diante do Senhor. Às vezes tem dia que nós fica tão pesada. Não é o fato que tu pecou, que tu fez de errado. É às vezes o inimigo pesa a gente. Às vezes é um peso que parece que está carregando 1000 toneladas nas tuas costas. E às vezes esquecemos que tudo esse peso, que é o que o inimigo quer que nós pensamos, que nós não vamos vencer, que nós não vamos conseguir, que não vai chegar a lugar nenhum. Ah, porque eu não estou vendo nada. Mas se nós olhar, todo dia Deus fala com nós. Em sinais, em direção. Hoje eu estava aqui, orando, e eu falando com Jesus. E Jesus falou assim: filha, tu lembra a palavra que tu pregaste no domingo que eu te usei? Que eu sou o teu Deus de justiça, eu que restauro, eu que faço, irmão, diante das nossas vidas. Então tem coisas que a gente tem que se humilhar, tem que pedir. E às vezes nós só queremos, Senhor me dá, Senhor faz isso. Mas não é que Deus não está ouvindo. Às vezes Deus quer ver aqui, não quer dar a boca para fora, quer que nós falem. Irmão, quer que nós falem com Ele. Que nós pegamos uma cadeira e chega para Jesus e senta aqui, Senhor. E chega e fala: Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Irmão, tem dia que eu falo para Deus: Senhor, me diga onde que eu errei. Jesus fala assim: tudo errou, filho. É eu que estou na tua causa. É eu que estou no teu problema. É eu que estou na tua vida. O que tu fez lá atrás ficou lá, na terra esquecida. Esqueci, acabou. Hoje você está na minha presença. Hoje é eu que estou contigo. Então tem coisa, irmão, que às vezes a gente, eu falo isso porque esses dias eu falei: Senhor, o Senhor esqueceu. Aí Jesus falou assim: eu não esqueci de ti. Eu sempre estou aqui. Eu sempre estou te vendo. Eu só estou vendo você de joelho. Eu sempre estou te olhando. Não pense porque eu não estou no silêncio, que eu não estou ouvindo a tua oração. Que Ele não vê o nosso desespero, que Ele não vê a nossa angústia. Mas tem coisa, irmão, que se a gente fazer o mal, que crente que nós somos, o Deus que nós servimos. Porque a palavra de Deus, Ele diz que a gente só combate o mal com o bem. Porque é Ele que é o Deus de justiça, nós. É Ele que tem o mover. E tem coisas que às vezes Deus permite nós passamos dentro de casa para ver como que nós vamos ser crente. Ou nós vamos ali fazer o mal com as próprias mãos, ou a gente vai abrir uma brecha. Então tem coisas que às vezes não é que nós estamos sozinhos. É Deus que permite ver se nós é crente ou nós estamos ali diante do problema e nós vamos largar tudo. Irmão. Então tem coisas nas orações que Deus diz. Quando nós pedimos a Ele, diante de Deus, que a tua oração na terra, a resposta é recebida. Diante do Senhor. Diante de Deus. Quando às vezes a pessoa manifesta, não é por quê? É porque Deus pede para nós orar. Às vezes a pessoa está no peso. Às vezes a pessoa carrega um peso. Mas a gente não sabe a história da pessoa. A gente não sabe a situação que está passando. Aleluia. Então, Deus faz isso. Porque Ele deu os dons para nós em prática, para trabalhar. Aleluia. Então vai chegar um momento que não é só na igreja que manifesta. Às vezes na rua vai manifestar. E vai ter que pôr a mão, e vai ter que orar para aquela vida, vai ter que libertar. Hoje uma pessoa falou para mim assim: eu quero uma pessoa que eu não tenho coragem de ali não mandar cara orar. Irmão, diante de Deus. Sabe o que eu falei para ela? Falei: não põe a mão onde Deus está, não. Porque Deus está julgando a terra. E se tu for pregar para aquele povo, ele não quer saber de Deus.
Ele quer saber da lama que ele está. Tu vai pregar e vai ouvir na hora. Porque Deus, ele conhece a terra dele. Ele conhece e sabe a rebeldia do povo. E eu disse a ela. E quando eu comecei a falar, ela se arrepiava. Ela falava assim: quando tu abre a tua boca, o Espírito Santo desce. E eu tenho medo quando Deus usa a tua boca. E eu disse a ela: não põe a mão onde Deus está não. Porque Deus está julgando a terra. Aquele que não obedece é rebelde. Deus vai descer espada para saber que ele é Deus. Porque Deus diz na palavra: tudo que está ligado no céu está ligado na terra. E o que está ligado na terra está ligado no céu. Não pense que Deus não está sabendo quem quer Deus e quem não quer. Mas aquele que Deus quer, Deus vai usar para você pôr a mão, porque vai manifestar na rua e tu vai ter que orar. Aí eu disse a ela: tu está com medo de quê? E ela disse assim: mulher, eu nunca vi o que aconteceu isso aqui na rua. Eu falei: isso aí é o que vai acontecer na rua. Capeta, manifestar e pegar nesses merda de pastores aí, ó, que fica brincando com a palavra. Porque Jesus diz na palavra, ele deu autoridade para nós pôr a mão e orar, e capeta tem que obedecer. Por quê? Porque se tu tem autoridade de Deus, é santificada, é jejuando e orando, joelho no chão, diabo tem que obedecer e libertar a vida, a alma. É, irmão. Porque vai chegar um momento que tu vai passar situações que você vai ter que botar a mão dentro da tua casa, no teu filho, aí tu vai se covardar. Porque tem que fechar a brecha. Quem é a coluna da tua casa? Somos nós, irmão. Diante do Senhor. Diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz no 7: não julgueis para não ser julgado. Porque tu não sabe a vida. Quando a pessoa vive numa treva, irmão, é coisa horrível. Eu posso dizer para você que eu já fui. Queima. É horrível. Imagina uma alma presa. Uma alma na treva. Carregando aquele peso. Diante ali. E Deus veio para libertar. Deus não deu para nós ficar no banco sentado. Deus não deu, irmão. Deus não deu dom para nós fazer a obra dele. Ir lá e fazer sem medo. E ela disse hoje: eu não tenho. Eu quero uma pessoa assim, ó, com coragem. Igual tu, para ir lá. Eu disse a ela: eu não vou. Eu vou na direção de Deus. Porque quando Deus manda, eu sei que já vai estar lá. Já vai fazer o dele. Agora eu vou lá. A pessoa lá que não quer. E aí? Agora quando teu da autoridade diz assim: vai lá e põe a mão, vai lá libertar aquela vida, aquela alma, pode ter certeza que Deus vai. E ali na hora que tu chegar, ele tem que manifestar. Foi. E ela ficou hoje chocada. Ficou ali abismada diante da situação. Ela falou que queria assim, uma pessoa com coragem. Eu falei: não é coragem não. A palavra de Deus diz 91, Josué, que a gente tem que se corajar todo dia. Todo dia nós temos que se corajar e animar diante do Senhor. Aleluia. Diante de Deus. Glória a Deus. Porque Deus está levantando uma jornada de João Batista. Não é se para se gloriar não. Ah, porque eu sou isso. Não. Deus está para dizer a verdade. Pregar a palavra verdadeira do Senhor. Porque todo dia Deus nos abençoa. Todo dia Deus dá bênção. Todo dia é isso. Diante do Senhor. Porque pensa que é fácil? A vida ali, a mãe não é liberta, a avó não é liberta. Não é. A carga vem toda para ela. Eu não estou aqui para julgar. Ela batizou sim. Mas todo dia tem que orar. Para que Deus dá graça. Para que ela tire o peso. Porque não é fácil. A pessoa se batizar. Porque eu disse aqui. A situação é como você batiza e a situação após o batismo. Ah, mas a pessoa afastou da igreja. Sim.
É que nem eu digo. A palavra de Deus diz que a prova tem todo dia. Tem a prova depois do batismo, tem a prova antes, tem a prova depois. E nem porque está afastado. A gente tem que apresentar a vida. As vidas para Deus. Senhor, quem salva é o Senhor. Eu disse uma situação hoje, eu falei, Senhor, eu não tenho poder de nada. Quem tem o poder é o Senhor. Quem vai fazer é o Senhor. Não sou eu, Pai. Porque eu não tenho poder. Quem tem o poder é o Senhor. Eu sou somente o teu instrumento na tua terra. E o que está aqui em mim, só o Senhor pode fazer. Diante de nossas vidas. E às vezes nós esquecemos disso. Diante do Senhor. Porque às vezes nós não sabemos pedir. E nisso vamos ver. O inimigo está todo dia ali, ó, rodando. Para ver uma brecha aberta. Se eu tivesse brecha aberta, tu acha que eu ia botar a mão, né? Você acha que eu ia botar a mão num capeta na rua? Não, irmão. Todo dia, Jesus fala, filha, você liberta vidas, é libertação. Que hoje nas igrejas não tem mais. Porque passa, alisa, de vez pôr a mão, liberta uma vida. Pôr a mão e orar. Sem dizer assim, eu vou pôr a mão e vou orar, porque a autoridade é de Deus. Cadê a tua santificação? Todo dia, está na palavra, onde fala ali, ó, Pai nosso, santificado seja o teu nome. Então todo dia nós temos que ser santificados pelo nome de Jesus Cristo, de Deus. Não é só, se você viu o Pai Nosso todo, na Bíblia, 6, você vai entender o que Deus quer. Todo dia. E às vezes a pessoa esquece de soletrar palavra por palavra. Ali o Pai Nosso. Diante do Senhor. Porque a palavra diz o quê? Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, para que nós perdoemos aqueles que têm nos ofendido. Então não é com a minha mão nem à toa que nós vamos fazer justiça. Nós só ganhamos a batalha em oração. Mas não desejando mal, porque a palavra de Deus diz, a gente temos que orar até para o nosso próprio inimigo. Porque se você olhar, Jesus preparou a mesa e pôs o inimigo para sentar diante dele. Ele tirou o pé? Ele julgou? Não. Porque às vezes a gente olhamos só a pessoa na terra, mas não olhamos atrás da pessoa. Igual chega a casa, a pessoa entra, acha que é uma parede, acha que ali é uma panela, acha que aquilo ali é um fogão, mas e por trás daquele fogão? Ele não tem que cozinhar, ele não tem que preparar comida. É a mesma coisa quando a vida está na treva. Você não tem que olhar a vida dela. Você tem que olhar o que está trabalhando na vida dela. Pensa que é fácil? Não, é peso que carrega. É um peso. Tem coisas que as pessoas fazem por querer, mas tem coisa que é o inimigo que faz fazer. Vai lá, faz isso. Começa a buzinar. É igualmente quando a pessoa quer tirar a vida, o inimigo fica como no ouvido. Vai lá, se joga. Vai lá. Tua vida não presta mais, não vale para nada. Quanto, irmão? Quantos? Diante do Senhor. E aqui Jesus diz, se tu orou, pediu a Deus, nesta noite, Deus ele responde a nossa oração. Mas temos que preservar e acreditar que uma batalha que o Senhor luta por nós, enquanto nós oramos, jejuamos e esperamos com paciência, Deus ele ouve. Aleluia, glória a Deus. E Deus está descendo hoje com a resposta do céu. Se tu orou, tiver paciência, perseverar diante ali a luta que tu está passando, é Deus que está na sua luta, na sua batalha. Aleluia. E que o Senhor aqui luta por nós. Enquanto nós oramos e jejuamos diante do Senhor, Deus está conosco aqui. Deus está perante o nosso problema, Deus está perante nós. Então não pensa a batalha que tu está passando, a luta que tu está passando, que Deus não está vendo. Porque o Senhor está nessa batalha. O Senhor está nessa luta. E é Ele que vai fazer, é Ele que vai entrar. Aleluia. Não é você. E se tu orou, então espera. Enquanto ali você ora e jejua, espera com paciência. Espera em Deus, que tudo chegará, tudo no lugar.
Se tu orou, continue orando. Se tu está orando, continua orando. Se está jejuando, continua jejuando. Mas esperamos com paciência no Senhor, que não é da forma que nós queremos. Espera. Ah, mas eu nunca vou ver. Ah, nunca estou vendo. Espera. Jesus está dizendo. Espera. Continue orando, continue jejuando. E esperando com paciência nesta noite, que Deus tenha ouvido hoje a oração aqui neste lugar. Deus tem visto. Tem gente que entrou com peso, vai sair leve hoje. Aleluia. Se tu entregou na mão de Deus situações, orou e jejuou, continua esperando com paciência, que Jesus está entrando. Glória a Deus, aleluia. Que Jesus vai entrar onde você não pode entrar. Jesus, ele vai fazer aonde tu não pode fazer. Aleluia. Então pare, marche, ora, luta, diante da tua casa, diante da tua vida, no trabalho, em tudo. Não é o levante que está levantando, não. Porque é Deus que está lá. E tu vai ver o mover de Deus. Aleluia. No teu trabalho, Meu Jesus. na tua casa, na tua vida. É Ele que te abençoa nesta noite. É Ele que te dá graça. Aleluia. É Ele que te sustenta. É Ele que está ali nessa guerra que tu está passando. Aleluia. Diante dessa palavra. Amém, igreja? Salva de palmas para Jesus. Amém?